Conselho Tutelar está com inscrições abertas para a eleição de novos conselheiros. Vamos conhecer os chamados spots da mente, que são práticas esportivas que estimulam o nosso raciocínio. O projeto pretende dar direito aos consumidores de bloquear ligações de telemarketing. Receberemos hoje Francisco Santana, que é o presidente da Câmara da Melhor Idade. E também é presidente do Câmara Jovem 2019, Raquel Lopes. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Bom dia, Jacareí. Quinta-feira, dia 4 de julho, eu e Leilane Garcia compartilhamos com vocês mais uma edição do Telejornal Matinal aqui da TV Câmara Jacareí. Bom dia, Leilane. Bom dia, Elton. Bom dia para você de casa. Hoje um dia mais chuvoso, fazia tempo que não chovia. Com chuva, né? Um dia bom para ficar na cama, mas não. A gente já está aqui para trazer para você as principais notícias do nosso cenário regional e também do cenário federal no nosso Giro de Notícias. Muito bem, começamos então com o Diário de Jacareí. A Prefeitura alerta sobre o prazo para descontos e isenção do IPTU, Leilane. De 2020, isso mesmo. A alerta é para que esse prazo de solicitação de descontos de IPTU, como o Elton acabou de falar, para o ano que vem, o munícipe já deve comparecer ao Atendibem, localizado no térreo do Paço Municipal, aqui pertinho da Câmara, até o dia 30 de setembro. O interessado precisa apresentar documentos pessoais e também documentos de vínculo com o imóvel. De acordo com a atual administração, a isenção mais comum é para os aposentados e pensionistas com mais de 65 anos que possuam um único imóvel, uma única casa, e que recebam até R$ 1.476, o equivalente então a 22 VRMs, que são os valores de referência do município. Então fique atento aí ao prazo, até dia 30 de setembro. Você pode ir lá até o Atendibem para conseguir então essa isenção do imposto. Muito bem, agora vamos para o jornal O Vale. A RM Vale, né, a região metropolitana e do Vale do Paraíba, Litoral Norte e também Serra da Mantiqueira, fecha junho com o déficit na balança no pior resultado desde 2016. Tá? Segundo os dados do jornal O Vale, a região exportou 576,8 milhões em junho desse ano, o menor volume desde janeiro de 2016, quando a região havia exportado 438,3 milhões. E pela primeira vez desde julho daquele ano, a região anotou um déficit em sua balança comercial de 100,4 mil dólares. Tá aí, o recuo se deu por conta da queda de 46% nas exportações no mês de junho. Vamos para a próxima notícia agora. Proteção de dados pessoais deverá ser direito fundamental na Constituição, é o que diz a Agência Senado. O plenário lá do Senado aprovou na última terça-feira, em 2 turnos, a proposta de emenda à Constituição, que inclui, então, a proteção de dados pessoais disponíveis em meios digitais na lista de garantias individuais da Constituição Federal. A PEC foi aprovada com 65 votos favoráveis em primeiro turno e 62 no segundo turno. Não houve votos contrários nem abstenções. O texto segue agora para aprovação na Câmara dos Deputados. Vamos agora para a próxima. Câmara Federal, Comissão da Reforma da Previdência se reúne para votar novo parecer. Entre os pontos mais polêmicos estão as mudanças no benefício de prestação continuada, o BPC. Os deputados da Comissão Especial da Reforma da Previdência estão reunidos agora, para esta manhã, para votar o novo parecer do relator, o deputado Samuel Moreira. Ontem, depois de quase 6 horas de reunião, foi vencida a obstrução de partidos da oposição, PT, PSB, PDT, PSOL e Rede, com a derrubada de 5 pedidos de retirada de pauta. Então está lá essa discussão, ainda hoje teremos muitas notícias sobre o trabalho desta comissão.
Vamos agora para o último destaque, Agência Brasil. Senador entrega parecer do projeto anticrime na Comissão de Constituição e Justiça. O senador Marcos Duval, do Espírito Santo, entregou, então, ontem, nessa comissão do Senado, parecer conclusivo sobre o projeto de lei conhecido como anticrime. Marcos Duval relatou um dos 3 projetos do pacote. A ele coube o projeto que propõe alterações nos códigos penal e de processo penal. O pacote anticrime está ficando muito focado no combate ao crime organizado, combate à corrupção e incentivo à pessoa a delatar. Esse foi o comentário, então, do senador que defendeu aí esses 3 pontos do pacote anticrime que está sendo discutido no Senado Federal. Muito bem. Tá aí, vamos voltar então agora aqui para a nossa Câmara Municipal. Hoje, o Bom Dia Jacareí vai falar de 2 assuntos muito legais aqui, 2 eventos, 2 projetos aqui da casa, que é o Câmara da Melhor Idade e também o Câmara Jovem. E para começar essa conversa, a gente vai receber aqui o Francisco Santana, ele que foi eleito presidente da Câmara da Melhor Idade neste ano de 2019. Bom dia, Francisco. Bom dia. Tudo bem. Seja bem-vindo aqui. O senhor é conhecido mais como Pastor Santana, né? Pastor a gente Santana. viu aí daqui a pouco a gente tem uma matéria especial contando um pouquinho de como foi o evento. Mas para chegar até aqui o projeto Câmara da Melhor Idade, essa não é a primeira vez que o senhor participa. Como é que foi esse processo, né, de aproximação com o Poder Legislativo, esse interesse do senhor vir participar desse projeto? Bom, primeiramente, a minha convivência com o Poder Legislativo foi que, na época, eu trabalhava na Guarda Municipal de Jacareí e tirava plantão aqui na casa. E nisso eu fiz amizade com alguns vereadores, inclusive na época tinha o Luiz Albino e vários outros, né? E comecei a fazer amizade com um funcionário da casa, inclusive a Cris Fidelis, que hoje é a gerente, ela trabalhava na recepção, né? Coordenadora hoje do cerimonial da Câmara Municipal. Isso, Então a gente teve aquele contato, comecei a conhecer. Mas foi nessa parte que eu tive o conhecimento a respeito do Legislativo. Até então, na verdade, eu não acompanhava direto assim, né? Na oportunidade oportuna, eu assistia a TV Câmara, né? Agora, até hoje, eu assisto, quando há possibilidade. O senhor ficou quantos anos na Guarda Municipal, senhor Francisco? Na verdade, de 86 até 89. Depois saí, fui convidado para trabalhar na Brahma. Daí, em 91, eu retornei a casa. Prestei o concurso público, na qual fiquei até aposentar em 2014, se não me falha a memória. Olha aí, então, há vários anos aí, Isso. também como servidor público municipal. Como servidor, isso. Bem, vamos conhecer como é que foi, então, na semana passada, a eleição dos 13 vereadores do projeto Câmara da Melhor Idade. Tomaram posse em sessão solene realizada aqui na Câmara Municipal. Desde 2013, o projeto Câmara da Melhor Idade insere pessoas com 60 anos ou mais no Poder Legislativo, a fim de discutir temas e propostas relativas a melhorias da qualidade de vida da população idosa. Os eleitos foram indicados por entidades e associações beneficentes de Jacareí. Para o presidente da Câmara, a experiência dos mais velhos, além de somar conhecimento, gera admiração. Pessoas que construíram a história da nossa cidade, né? Então, a gente até se emociona um pouco aqui nesse momento, porque a gente percebe a disposição que eles ainda têm, né, de fazer algo pela cidade, né? Foram empossados 13 vereadores, entre eles a dona Aparecida Fátima, que também ficou com o cargo de vice-presidente e enxerga na oportunidade uma chance de ajudar o próximo. É uma pequena chave, mas essa chave eu vou usar, sabe, para melhorar sim a vida das pessoas, né? O indicado pelo Conselho dos Pastores de Jacareí, Francisco Santana,
foi eleito presidente da Câmara da Melhor Idade. E ele tem uma preocupação a mais: a juventude. Estando na Câmara da Melhor Idade, a gente possa clarear, pensar, para que possa fazer algo especial para o futuro, tanto dos idosos, como aqueles jovens que um dia poderão ser idosos. Tá aí. Se vocês querem essa preocupação, a gente recebeu aqui na semana passada também o presidente do Conselho Municipal do Idoso e a gente acabou falando muito sobre isso, que a discussão da melhor idade, da terceira idade, pensar na velhice é pensar já desde jovem, é pensar nos jovens também, não só hoje, né, a relação que a gente tem com as pessoas mais velhas, mas também lembrando que nós vamos todos ficar mais velhos, esperamos ficar mais velhos, se assim, né, for possível. E como que a sociedade está se preparando para isso? Como que o senhor destacou ali a importância do diálogo com os mais jovens? Como que o senhor acha que deve ser realizado esse trabalho? Bom, eu acredito que para você, eu sempre olho o ser humano em si, como você olha uma árvore, certo? Para que ela possa dar um bom fruto, ela tem que ser bem trabalhada. Ela tem que ser bem adubada, bem regrada. Então, para você ter uma juventude forte, para que o amanhã ela possa vir a ser um idoso, não digo que ela vá ser um idoso, mas que ela possa ser um idoso, ela tem que estar preparada através daqueles que já vivenciaram, já passaram por várias situações, mas que tiveram apoio da comunidade, apoio governamental. Então, para que essa juventude possa vir ser, não é que vai ser um idoso amanhã, nós temos que, nós, idosos que estamos atuando nesse cenário que nós passamos da melhor idade, nós devemos de nos preparar, abranger, preparar o campo para o que vem depois de nós. Nós precisamos não pensar somente em nós, porque nós temos que pensar numa coletividade. Que ainda hoje, antes de chegar para cá, eu estava lendo, não tem como passar aqui, João 15, 13, que fala a respeito do grande amor, né, que houve aquele que se deu para a salvação dos seus amigos. Então, falando um pouquinho aqui de espiritual, falando um pouquinho aqui na parte, todo pastor tem que falar a respeito do espiritual. Temos que trabalhar também com o espírito, não somente com o corpo. Então, quando Jesus, ele nos se doou, ele não se doou para se aparecer, para ele se engrandecer. Ele se doou para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter um amanhã. Então nós precisamos nos preparar para que os jovens possam ter o amanhã mais seguro, mais garantido. Eu acredito que eu já falei demais. Esse projeto do Câmara da Melhor Idade, ele traz essa realidade, esse cenário da terceira idade para dentro aqui da Câmara Municipal, a fim de discutir temas, de discutir propostas, a ideia de políticas públicas para poder, então, modificar esse cenário desde jovens, né? Desde dos jovens até esse cenário da terceira idade. O senhor já tem em mente alguma coisa para ser discutida aí com os 13 vereadores? O senhor que representa todos eles, né? O presidente aqui. Tem alguma ideia de alguma coisa que já possa ser colocada em prática? Alguma palestras, talvez, em escolas? Como é que o senhor tem avaliado, assim, essas possibilidades de atuar frente aqui à Câmara da Melhor Idade? Olha, esqueci o nome. Leilane. Leila, eu só posso saber se a semente é boa se eu descascar e ver o conteúdo, certo? Então eu não posso dizer para você que eu tenha já em mente alguma coisa a realizar, a fazer.
Então, o que eu posso dizer para você? Que amanhã nós teremos, aqui às 10 horas da manhã, a reunião com os vereadores, com os componentes. Então, o que acontece? Eu só vou poder falar alguma coisa depois que eu me inteirar nas decisões tomadas nos vereadores anteriores, ao projeto, as indicações, aquilo que eles levaram, colocando em pauta a ser discutido. Então, no momento, eu estou aqui pela segunda vez como vereador. Em 2016, fui segundo secretário. Participou também em 2016, né? Isso. Agora, como presidente, mas, sinceramente, não estou a par de tudo. Não, mas amanhã... Vai conhecer amanhã, ainda, né, Amanhã Santana? eu vou descobrir Perfeito. como é que funciona o sistema, né? Perfeito. Uma boa reunião para vocês, então, amanhã. Glória a Deus. Bom, tem a oportunidade de cursos de qualificação gratuitos promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, aqui na nossa cidade. As aulas são online e o prazo de inscrições acaba neste domingo. Confira agora mais informações. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e o Centro Paula Souza abrem inscrições para cursos de qualificação profissional gratuitos à distância do programa Novotec Virtual. Serão oferecidas 3.000 vagas distribuídas entre os cursos de assistente de planejamento e desenvolvimento de sistemas. Podem participar estudantes do ensino médio de escolas da rede da Secretaria da Educação de todo o Estado. As inscrições devem ser realizadas até o dia 7 de julho no site novotec.sp.gov.br. O número de pessoas com mais de 60 anos cresce todos os anos. Segundo dados do IBGE, já são mais de 28 milhões de idosos só no Brasil. E esse cenário tende a mudar consideravelmente nas próximas décadas. Por isso, a importância de pensar na velhice desde já. 2 séculos atrás, passados 40 anos, era algo incomum. Os que conseguiam eram considerados milagres divinos, mas com os avanços médicos e sociais, essa realidade mudou. Só no Brasil são mais de 28 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, número que representa 13% da população do país. E esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas, segundo a projeção da população divulgada em 2018 pelo IBGE. O índice de envelhecimento, que é a relação entre a porcentagem de idosos e de jovens, deve aumentar de 43,19% em 2018 para 173,47% em 2060. 1/4 da população deverá ter mais de 60 anos, enquanto a proporção de jovens até 14 anos será de apenas 16,3%. Para o Conselho Municipal do Idoso de Jacareí, a qualidade de vida dos idosos do município teve melhoras nos últimos anos, mas ainda enfrenta desafios. As unidades de saúde hoje, elas já têm um trabalho melhor com os idosos. Então, nas unidades de saúde tem bastante grupo, onde os idosos participam. Tem o CMI, que faz um trabalho hoje que ele vê as políticas públicas para o idoso. Nós não temos muita política pública. Em Jacareí falta política para o idoso. O desenho na placa de uma pessoa com uma bengala na mão representa um idoso. Isso todo mundo já sabe. O que funciona como símbolo, mas como retrato, não. Claro que com a idade a nossa saúde já não é mais a mesma. Mas quando a gente chega aos 60, ainda tem em média mais ou menos uns 20 anos de vida. E que, convenhamos, precisa ser vivida com qualidade. Mas para isso acontecer, alguns cuidados são necessários. Preparar calçadas, ruas, sinalização, porque a população idosa, obrigatoriamente vai ter uma restrição motora, um passo mais lento, uma dificuldade no caminhar, vai precisar de uma rede de apoio maior, vai usar mais instrumentos da saúde, mais medicamentos, mais consultas aos médicos, mais internação.
mesmo tempo, também temos idosos que são ativos, então precisa de esporte, precisa de educação. Ficar vivo por mais tempo deveria ser uma boa notícia para todos, mas virou um desafio econômico e pessoal para muitos. Entre os principais problemas está o abandono. Só nos últimos 5 anos, o número de idosos que vivem em asilos públicos subiu para 33% no país. O idoso, ele é muito maltratado, principalmente na casa onde mora, por quem a gente menos espera, que são os filhos, as pessoas que moram junto com ele. Então, essas pessoas que deveriam dar um carinho, deveriam dar um tratamento melhor, infelizmente eles deixam a desejar. Como medida preventiva, pensar na velhice antes dela chegar é um dos cuidados mais importantes. Mas o brasileiro não tem esse hábito. Segundo o levantamento do Banco Mundial, brasileiros de todas as idades não se programam para a velhice. Apenas 11% declaram fazer economia para o futuro, contra uma média global de 21%. Você faz alguma coisa para se preparar para a sua velhice? Dependendo do que for, não faço. Nada. No momento a gente não se prepara, né? Aí a hora que vem, você está chegando próximo, que aparece algumas coisas, você tenta se prevenir, mas no momento eu não faço nada. Eu pratico dança só. Cuida da alimentação? Não. Para minha velhice, no momento eu estou procurando cuidar mais da alimentação e exercício físico. Porque acho que para a gente ter uma velhice saudável, a gente tem que estar sempre se exercitando. Às vezes. Por exemplo, às vezes minha mãe fala, não usa salto porque pode prejudicar a perna. Mas eu gosto de usar. Mas não está preocupada ainda em ficar velha? Não, acho que eu estou muito bem. Então, jovem, pense na sua forma de envelhecer, mas é hoje. Eu sei que é muito difícil para o jovem pensar, mas é só papo de velho, papo de 40, 50 anos. Mas é muito rápido, é um piscar de olhos. E a gente constrói hoje. Uma árvore, para dar bons frutos, ela tem que ter adubo desde novinha, porque senão ela não dá frutos, ela não cresce forte. Aí, muito bem. Leilane, parabéns pela matéria. Esse último mês nós produzimos bastante conteúdo sobre essa questão, né, do idoso. Essa matéria meio que resume tudo aquilo que a gente conversou, tanto aqui quanto em outras reportagens. Sim, na verdade é um cenário, né, que a gente estende para o nível nacional, mas a gente se encaixa perfeitamente, a gente está ficando mais velho, a população tem vivido mais e a gente não tem a preocupação, né? A gente entrevistou pessoas de várias idades nas ruas, a gente acabou de ver na reportagem, só uma delas disse que se preocupa de fato com a velhice, né? Se prepara hoje. Então, esses dados são muito alarmantes, como a gente vem falando durante esse programa, inclusive, que a gente não se preocupa, né? A gente hoje está aí na casa com menos de 40 anos e faz exercício físico, a gente se alimenta de forma adequada, a maioria não, e a gente precisa pensar hoje, né, como a doutora Márcia Santos, que é vereadora aqui dessa casa e também é médica, diz que a árvore precisa, como o pastor também colocou há pouco, precisa ser regada durante toda uma vida para poder dar bons frutos. E a gente, uma hora, a idade bate na porta de todo mundo. Francisco, quero agradecer a tua presença aqui com a gente. Amém. Deixar um espaço para o senhor aí também falar suas últimas palavras aí para quem está nos assistindo. Amém. Como foi dito agora a respeito de a gente poder se preparar para amanhã, eu acredito que nós não devemos somente se preparar para amanhã. Nós devemos viver hoje como se fosse o amanhã. Porque você tem que viver o dia a dia, certo? Já com respaldo para que amanhã você tenha condições de suprir a necessidade do amanhã que vai ser hoje. E também nós precisamos ter, a respeito da Câmara da Melhor Idade, eu achava que precisava ter mais divulgação sobre a Câmara da Melhor Idade. Precisa aproveitar esse espaço da radiodifusão. Nós temos aí a rádio através da internet, nós temos a TV, nós temos a empresa livre. Então nós precisamos expandir, porque há uma necessidade de várias pessoas que amanhã possam estar tomando conhecimento e de muitos
idosos que querem viver, ser jovem. Mas nós temos que viver a realidade. Nós temos que viver aquilo que foi nos oferecido. E nós temos que procurar dar exemplo. Até passou assim, de relance, no passado, quando existia aqui em Jacareí, inclusive ficava entre a rua Pompílio Mercadante e a Tiradentes, tinha uma casa de idosos do município, certo? Então, por que o governo municipal poder criar uma sugestão, uma casa de sabedoria? Porque quando você se passa a ser um idoso ou terceira idade, como pode ser chamado, você vai passar para o próximo tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você viveu. Então precisa aí criar um global, um sistema que possa reverenciar a nossa própria vida. Você amanhã será uma idosa. Você será um idoso. Todos nós passaremos por essa fase. Mas como estava falando, e por que não nos prepararmos hoje para o viver do amanhã? Certo? Eu agradeço aqui a oportunidade. Como eu não pude agradecer no dia, agradeço a pessoa do pastor Antônio Carlos, que é presidente do Conselho de Pastores. Agradeço a Cris Fidelis, que lançou esse convite para que eu pudesse estar aqui também. E há muitos que, em prol, na retaguarda, ajudaram. A vocês que fazem a divulgação. Porque sem vocês, sem a radiocomunicação, o telejornalismo, a vida pode ser morta. Então nós precisamos de incentivar, precisamos de apoiar, não sermos somente apoiados, mas apoiar vocês, jornalistas, que dão a cara a tapa. Certo? Quantos de vocês já não deram a própria vida para que se pudesse ir ao ar aquilo que está acontecendo, não só em Jacareí, mas no Estado, no Brasil, no mundo. Então, é através do rádio e comunicação que nós podemos estar sendo vistos, nós podemos estar sendo protegidos, através da palavra, do jornalismo, certo? Que muitas coisas são realizadas. Eu gosto de assistir toda manhã a Bom Dia São Paulo. Eu gosto de assistir e vejo muitas matérias que acontecem sobre o trânsito, sobre o trabalho. Então, se eles não divulgam, muitas coisas não são realizadas. Se vocês não divulgam no ar, muitos buracos, muitas situações não são realizadas. E é através da comunicação que o Brasil vai para frente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo senhor comparecer aqui com a gente hoje. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos agora com a presidente da Câmara Jovem 2019, a estudante Raquel Lopes. Artigo 5º, inciso 1. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Somos cidadãs e lutamos por nós. 30 anos de Constituição, 30 anos de cidadania.
A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Todo mundo prontinho pro filme? Pneu, você tá sequinho? Sim, zero água. Aqui não tem espaço pro mosquito Aedes se criar. Legal. Garrafa, você tá cheia e destampada. Vai lá se esvaziar e traz pipoca na volta. E você, espertinha, se cuidou? Ah, mas é claro. Olha aqui o pratinho, cheio de areia. Gostei de ver. Shhh, silêncio, gente. Vai começar. E você aí da poltrona? Já fez a sua parte contra o mosquito Aedes? Você pode colaborar com o Hospital Santa Casa, São Francisco e também com a Causa Animal em sua conta de água. Para doar, basta comparecer ao SAI e preencher o termo de doação com o valor escolhido e a instituição de preferência. O SAI está localizado no endereço Rua Antônio Afonso, número 460, Centro. Para mais informações, acesse saijacareí.gov.br ou ligue para o telefone 0800 725 0330. Os primeiros relatos da doença foram feitos em 1947, em Uganda, na verdade numa floresta que se chamava Zika. Daí veio o nome do Zika vírus. O primeiro caso documentado em humanos foi em 1964 e em 2007 houve um pequeno surto dos casos em algumas ilhas do Pacífico, na Micronésia. Depois o surto se espalhou em maiores proporções para a Polinésia Francesa em 2013. Em maio de 2015 foi registrado o primeiro caso no Brasil, atingindo grandes proporções já desde o final de 2015. Expandiu-se hoje em dia para vários países do continente americano. Campanha de vacinação antirrábica em Jacareí. Você que tem cão ou gato em casa pode vacinar seu pet gratuitamente contra a raiva na unidade de observação de animais, que fica na Rua Bom Jesus, número 1100, no bairro Cidade Salvador. O atendimento é de segunda a sexta-feira em 2 períodos, das 9 às 11 da manhã e da 1 às 3h30 da tarde. A imunização deve ser feita anualmente em animais a partir de 3 meses de vida. Vacine, proteja e cuide do seu melhor amigo. Cada gota conta. Aqui na cafeteria, no banheiro, coloquei uma garrafa PET com areia na caixa acoplada, reduzi o volume de água e ao puxar a descarga, a economia é grande. Esses pequenos detalhes fazem a diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região.
Estamos de volta e conosco aqui a Raquel Lopes, ela que é aluna da Escola Pompilho Mercadante e é presidente do Câmara Jovem 2019. Bem-vinda ao nosso jornal, Raquel. Obrigada, bom dia. Raquel, você já começou aí como presidente da Câmara Jovem e hoje você enxerga que vocês, até o 9º ano, dessa vez é o ensino fundamental, não o ensino médio que está participando desse projeto, tem um interesse para a política? É crescente isso? Você observa entre seus amigos que existe essa aproximação com a política? Eu acredito que os jovens de hoje eles não tenham tanta comunicação com a política. Assim, os meus amigos, eu posso dar o exemplo dos meus colegas de cotidiano, na rotina eles me perguntam muito o que acontece no legislativo, o que a gente faz, quais são as verdadeiras funções dos vereadores que muitas vezes não ficam ao alcance deles. Então, eu acredito que o projeto ele esteja aproximando os jovens da política, colocando alguém ali da idade deles que tenham os mesmos tipos de conversa, os mesmos vocabulários, envolvido na política. E os meus amigos mesmo, as pessoas do meu cotidiano, não têm muito intimidade com essa coisa de saber o que acontece no legislativo, como no jurídico, no judiciário. E a gente junto, eu acho que quando nós sentamos para conversar, a gente acaba falando da política e eu acredito que isso possa aproximar mais uns dos outros e uma corda vai puxando a outra, né? Vocês como representantes aqui no Poder Legislativo são uma extensão, Levam o Poder Legislativo para dentro das escolas, para dentro das rodinhas de conversa dos amigos. Vocês são essa extensão, essa linha, que liga a política com as escolas. Exatamente isso. A gente passa um bom tempo, às vezes, não é sempre, mas muitas vezes eles perguntam, tem uma dúvida, uma curiosidade de saber o que acontece e isso é uma experiência fantástica, que eu mesma acabei vendo coisas aqui dentro do Legislativo, de coisas que eu nem imaginava. E a gente mesmo que está lá fora, a gente não tem toda essa comunicação para poder saber o que realmente acontece. Então, eu acho muito bacana isso de colocar alguém que está no meio das pessoas de fora aqui dentro. Raquel, você falou que vocês trocam ideias, as pessoas do seu convívio. Como é que você, no seu caso, mas também pensando nas outras pessoas que você convive, outros colegas de escola, como é que vocês se informam sobre a política? É por rede social, é batendo papo com os amigos, é os meios que a gente chama de tradicionais, jornal, televisão, é tudo ao mesmo tempo e agora? Como é que vocês se informam sobre política? A gente procura muito saber, os jovens de hoje em dia, a gente tem muita comunicação com a internet. A maioria está ligada e online a maior parte do dia, então é onde nós tiramos as maiores informações. Mas eu também acredito que seja conversando com pessoas que entendam um pouco mais, que têm um pouco mais de idade que nós, que a gente tira um pouco de informações, que nós extraímos dessas coisas. É muito bate-papo que nós temos, inclusive com professores, com familiares, essas coisas, assim, eles aumentam a nossa bagagem sobre o que a gente pensa da política e a forma correta de pensar. Você falou que vocês estão ligados o dia todo praticamente na rede social. Você olhando, agora que você tem essa visão um pouco mais do que acontece aqui na Câmara Municipal, você acha que vocês, jovens, precisam ser um pouco mais críticos em relação às informações que vêm das redes sociais? Porque nem tudo é verdade, porque a gente sabe que muita coisa ali precisa ser apurada para poder, de fato, conseguir a informação. Você acha que precisa aumentar um filtro nos jovens na hora de procurar a informação na rede social? Eu acho que sim. Eu acho que primeiro nós temos que entender o que são aquilo, aprender a cobrar as coisas erradas das pessoas certas. E para isso, eu acho que falta um pouco dos jovens um desperto de interesse para procurar mais sobre as coisas, se aprofundar mais e saber o que realmente é verdade, aquilo que cabe e aquilo que não. Porque realmente, como vocês disseram, tem muitas coisas que nós vemos que não são verídicas, que tem muito fake news, tem muita coisa que não é verdade.
e deve ter outras formas e fontes que as pessoas possam utilizar e subtrair informações daí. Bem. Bom, a Comissão de Defesa do Consumidor está analisando 2 projetos de lei que impedem fornecedores de produtos ou serviços de promoverem atos de marketing invasivo por ligações, mensagens de áudio, vídeo ou texto. Vamos conferir na matéria da Rede Legislativa. Não tem horário estabelecido e nem dia definido. Consumidores reclamam que as empresas de telemarketing interrompem a rotina para tentar exaustivamente te convencer a comprar um produto ou um serviço. Segundo uma pesquisa feita em abril pela Secretaria Nacional do Consumidor, mais de 90% dos entrevistados afirmam receber esse tipo de chamada. A maioria alega que nem consegue identificar o autor das ligações. 65% responderam que recebem até 10 ligações por semana. Quase 86% relatam que as chamadas caem após serem atendidas. Eles ligam mesmo sem a gente pedir e continuam insistindo mesmo quando a gente pede para não ligar mais. O pessoal às vezes passa um pouco do limite, né? Liga em horário fora de hora, muito tarde da noite, ou muito cedinho, às vezes está na correria do dia a dia, né? O pessoal tá ligando, liga várias vezes por dia, às vezes incomoda bastante. Muitas das vezes você está ocupado, você está fazendo alguma coisa e você recebe uma ligação, você acha que é importante, daí você atende para ver o que é, né? E acaba que é uma ligação aí de telemarketing. É evidente que isso é caracterizado como um marketing invasivo, que invade a privacidade da pessoa. Então, alguns estados, como São Paulo, já tomaram as providências e que o consumidor pode ir no órgão competente, lá no PROCON, telefonar e dizer, olha, bota meu número aí e eu não quero receber propaganda nenhuma, ninguém fazer telemarketing para mim. E é isso que um projeto do senador Marcelo Castro prevê, que qualquer cidadão no país possa bloquear esse tipo de marketing não desejado. Visa a minha lei, em última instância, proteger o consumidor desse marketing invasivo, inoportuno, desrespeitoso, que ninguém aguenta mais no Brasil ficar toda hora as pessoas massacrando, oferecendo produtos que as pessoas não querem comprar. Outro projeto que trata do mesmo tema, do senador Roberto Rocha, também restringe as chamadas de telemarketing aos consumidores que não solicitarem o bloqueio, somente aos dias úteis, das 10 às 18 horas. De acordo com o texto, caso a empresa não respeite o pedido do usuário, ela pode sofrer sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. Essas propostas vão ao encontro de orientações do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor feitas à Agência Nacional de Telecomunicações. O consumidor ter a possibilidade de bloquear essas chamadas indesejadas é algo extremamente positivo, muito importante e talvez seja a medida mais urgente a ser tomada nesse momento. Contudo, aqueles consumidores mais vulneráveis, que são milhões e milhões de brasileiros, eles não têm instrumentos para acessar esses bloqueios, sequer vão ficar sabendo que eles existem. Após implementarmos esses bloqueios, nós julgamos que precisamos ir além e estabelecer essa regra do consentimento como uma norma, ou seja, que o consumidor deve autorizar a empresa a entrar em contato com ele e não o inverso. Termina amanhã o prazo de inscrições para o processo seletivo do Conselho Tutelar de Jacareí. São 5 vagas para interessados com idade a partir de 21 anos e experiência na área de defesa dos direitos ou atendimento à criança e adolescente. Veja agora mais informações. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jacareí informa a abertura de inscrições para o processo de eleição do Conselho Tutelar. Serão preenchidas 5 vagas de membros titulares e mais 5 vagas de suplentes para o mandato dos anos de 2020 a 2023. Os interessados devem comparecer na sede do Conselho, que fica na rua Lamartine Delamare, número 153, no centro da cidade, até o dia 5 de julho, das 8 às 16h30, para preenchimento da ficha de inscrição. Para se candidatar, é necessário ter idade superior a 21 anos. A lista completa de documentos exigidos está disponível no Boletim Oficial de 5 de abril, disponível também no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br.
Os candidatos inscritos farão um curso preparatório para a realização de provas e a divulgação dos classificados será publicada no boletim oficial de 2 de agosto. Fica aí, caso alguém tenha interesse de participar, essa é a oportunidade. Voltando aqui com a Raquel. Vamos conversar mais. Raquel, como foi a disputa lá na escola? Não é a primeira vez que a escola participa, do Câmara Jovem. Como é que foi esse ano a mobilização? Você estava sabendo antes? Fez campanha? Porque, lembrando aqui para quem está nos assistindo, os representantes do Câmara Jovem, eles são eleitos nas escolas, tem uma eleição na escola e daí o representante é eleito entre os seus colegas. Então, da primeira vez que a escola participou, eu acredito que eu nem estudava lá, não tinha ido nem para a 6ª série. Foram 2 representantes da Câmara lá nas escolas, eles nos informaram do que estava acontecendo e nós nos inscrevemos. Os corpos docentes das escolas fizeram um grupo de alunos e abriu uma votação para a escola inteira. E nós não fomos avisados antes, não teve campanha, nada disso. E os alunos votaram, nós fomos para a sala de informática, se não me falha a memória, e lá nós tivemos as contas dos votos e eu fui eleita. E a gente descobriu ali na mesma hora e depois passou-se, acho que 3 dias por aí, nós tivemos a primeira reunião do Câmara Jovem. E você esteve com a gente aqui alguns dias lá na nossa redação conversando sobre algumas coisas que você acha interessante a gente ter aqui na TV, Que é essa questão da informação, de explicar como é que funciona o Poder Legislativo para as pessoas. Essa é uma das suas ideias já para começar a colocar em prática? Isso, um dos nossos projetos é a comunicação que chega até o povo jacariense. As pessoas em si, elas, como nós falamos, elas não entendem o que realmente acontece no Legislativo. E um dos nossos projetos dos vereadores jovens é trabalhar um pouco nessa parte de comunicação, vendo o que nós podemos melhorar, naquilo que o povo pode ter mais acesso de melhor forma. Porque nós, com uma pesquisa no gabinete rápida, nós chegamos à conclusão de que as informações que saem daqui, que todas as decisões que aqui são tomadas não estão chegando da mesma maneira para os cidadãos de Jacareí. Então, uma das nossas formas de comunicação, que é pelo Facebook, YouTube, nós pretendemos fazer algo mais para que isso fique mais explícito. Mas você não acha, Raquel, que às vezes falta também interesse da população? A gente está aqui numa TV pública que divulga todo o trabalho do Legislativo. Você acha que também não falta um pouquinho de interesse da população de vir aqui na Câmara, de conhecer? A gente está sempre de portas abertas, de participar. Você acha que vocês, jovens que estão nesse projeto, já estão interessados em conhecer, mas a população, de forma geral, falta um pouquinho de interesse também de buscar informação? Eu acredito que sim. Eu acho que as pessoas elas estão bem afastadas da política desde muitos acontecimentos. Então, uma das formas de despertar interesse nas pessoas é fazendo de forma mais ilustrada e mais objetiva. Então, uma das nossas funções da Câmara Jovem é nós conhecermos de perto o que realmente acontece aqui. E mesmo que a gente passe isso para as pessoas que perguntam para a gente ao nosso redor, que convivem com a gente, nós chegamos à conclusão de que se for de forma mais ilustrada e mais objetiva, talvez até mais educacional, as pessoas passam a despertar um maior interesse, que é o nosso maior objetivo, e que eles tenham interesse de descobrir o que acontece aqui. Bem. Bom, você já conferiu as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Jacareí, o PAT? Fique ligado no site da Prefeitura, faça seu cadastro e concorra lá, dispute as vagas. Vamos conferir algumas delas agora. Bem, essa quinta-feira temos aí 3 vagas de estágio, aí os estudantes de administração, sobretudo, 3 vagas de estágio para auxiliar administrativo. Temos também uma vaga para gerente de loja e supermercado, atendente barista, uma vaga para mecânico de refrigeração
Você pode acessar outras vagas no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br, ou ir pessoalmente até o PAT, que fica lá no Atende Bem Trabalhador, na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro de Jacareí. Funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Lá no nosso site, jacareí.sp.leg.br, você pode opinar sobre os projetos que estão em tramitação aqui na Câmara Municipal. Você pode conhecer esses projetos e deixar sua opinião. E agora a gente confere mais uma dessas iniciativas no quadro Vota Cidadão. O projeto de lei do Legislativo número 10 dispõe sobre a destinação preferencial de todos os assentos dos ônibus a idosos, gestantes, pessoas com deficiência e dá outras providências. Bom, eu sou a favor porque eu estou chegando aos 60 anos também e eu gostaria que todo mundo contribuísse nessa parte, porque quando a gente entra no ônibus, a gente percebe muitas pessoas, principalmente jovens, que não têm interesse quando vê a gente entrando no ônibus ou a pessoa mais idosa. Eles se fazem de conta que não está vendo a gente ou outra coisa parecida, né? Ficar dormindo. Então, eu acho que seria uma ótima ideia. Eu sou a favor dessa lei, né? Porque nós vimos que muitas vezes os assentos da frente, né, já estão repletos, né? E as pessoas estão completamente alheias, né, ao idoso, à gestante, ao deficiente que está ali de pé, né, precisando de um assento, precisando de um lugar. Então, uma falta de cidadania, pela falta de respeito. Eu sou contra, porque eu acredito que vai ter um desconforto dos outros passageiros. Então, eu acredito que vai rolar um tumulto, né, dentro do ônibus, e até porque as outras pessoas também têm o seu direito de estar cansado, de estar ali sentado e ter a obrigação de levantar para outra pessoa sentar também fica ruim. Não deixa de ser um direito deles também, mas acredito que vai rolar um tumulto. Eu acho que tem que ter, né, a preferência pelo fato. Se a pessoa já é idosa, ela adquiriu isso, né? E a gestante, pelo fato de estar grávida, criança de colo, essas pessoas têm que ter a preferência sim. Bom, incentiva, né? Tem muita gente que finge que está dormindo, às vezes, para não dar o lugar para uma pessoa idosa, para uma pessoa que está grávida. Então, eu acho que o brasileiro tem essa mania, né? Eu acho que só quando começa, tem aquele tirar do bolso ou é lei, aí começa a cumprir. Então, acho que isso é bom. Isso não deveria nem ser uma lei, né? Isso deveria ser óbvio se as pessoas fossem mais solidárias. Mas como infelizmente tem faltado a solidariedade e o respeito, né, ao idoso, à gestante, à pessoa com deficiência, então se é necessário que se faça uma lei, então eu sou completamente a favor dessa lei. Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse jacareí.sp.leg.br e vote. Bom, um cuidado diferente daquele que estamos acostumados, está cada vez mais conhecido. Os esportes da mente exercitam nossas funções neurais e garantem diversão a quem pratica. A Elisete está aposentada há 10 anos. Depois de um tempo, percebeu que o estresse do trabalho afetou sua mente. Quando eu parei de trabalhar, eu parei com tudo também. Entendeu? Então, estava muito acomodada, não estava conseguindo memorizar as coisas, guardar. A solução chegou através de uma forma diferente, uma prática ainda pouco explorada. Você já imaginou jogar um esporte que não precisasse de nenhuma atividade física? Os esportes da mente trabalham aqui, ó, o cérebro. E por aqui, a única jogada é a lógica. Atualmente, existem escolas especializadas nessa modalidade. Os artifícios usados podem parecer bem antigos, mas provam sua eficiência no treinamento do cérebro. É o caso do ábaco. Há cerca de 2.700 anos antes de Cristo, era utilizado para cálculos matemáticos. Hoje, serve também para exercitar a mente. Então, quando você interage com o outro, você consegue trabalhar essas habilidades socioemocionais, mas principalmente quando a gente joga, a gente volta a prestar atenção. E a atenção é o jeito que o cérebro se forma. Então, quando a gente faz o adulto voltar a prestar atenção nas coisas, a gente fortalece as nossas conexões neurais ou cria novas por causa da neuroplasticidade. E aí, os efeitos do envelhecimento do cérebro demoram mais
mais para aparecer. Mas jogar é interessante em qualquer faixa etária e sim a gente consegue desenvolver essas habilidades para todos os públicos e qualquer faixa etária. O Cauã se interessou pelo cubo mágico com apenas 9 anos. Hoje fabrica seus próprios brinquedos e até participa de campeonatos. Eu vejo mais sobre os cubos, vejo mais cubos e eu aprendo mais sobre esse mundo. E aí me incentiva também a melhorar minhas técnicas. A rapidez é impressionante. (10 segundos). Nos cubos mais complexos, ele demora até 6 minutos. Mesmo assim, para quem nunca teve contato com o cubo mágico, isso pode levar semanas. Checkmate. A expressão conhecida quando o rei é derrotado e o adversário ganha a partida de xadrez. O jogo também é considerado um esporte da mente. Em Jacareí, este movimento teve início em 1960, quando um grupo de amigos passava o tempo jogando em um bar da cidade. Lá tinha um tabuleiro e em torno desse tabuleiro se reuniam vários enxadristas que iam se revezando lá, conforme o sujeito perdia, saía e iam jogando lá, né? Até que um professor de escola, chamado Benedito Pires, ele falou assim, por que nós não fazemos um clube? E nasce o Clube de Xadrez de Jacareí, em 1979, inaugurado logo depois do primeiro torneio do jogo na cidade, premiando 5 jogadores com troféus e medalhas. O que seria apenas uma partida se estendeu em encontros, festas e amizades que duram até hoje. Se conhece há muito tempo, então sempre está se encontrando. Seja para encontrar os amigos, trabalhar a memória ou descobrir uma paixão logo cedo, os esportes da mente vão além de apenas exercícios. Eles se tornam um estilo de vida. E amanhã tem programação especial para as crianças lá no MAV. É a oficina Filme Pintado. Veja mais detalhes agora no nosso boletim de notícias. O Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, em parceria com o programa Pontos Miss, promove no dia 5 de julho a oficina Filme Pintado, uma atividade para crianças com idade a partir de 8 anos. Os participantes terão contato com elementos de realização de imagens para filmes, de forma a conhecer na prática o processo de criação das produções audiovisuais. Serão 20 vagas disponíveis e não é necessário realizar inscrição para participar. A oficina começará às 14 horas e será realizada no MAV, que está localizado na rua 15 de novembro, número 143, no centro da cidade. Tá aí, muito bem. Vamos voltar aqui, estamos recebendo agora nesse segundo bloco a Raquel, ela que é a presidente do projeto Câmara Jovem em 2019 aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Já conheceu todo mundo, já conhecia alguns dos outros participantes, vocês já se reuniram. Como que estão os trabalhos aí dos vereadores do Câmara Jovem? Nós já nos familiarizamos de certa forma. A gente teve as primeiras reuniões, nós não nos vemos muitos, mas os projetos estão em andamento. Nós pretendemos trazer melhorias tanto para os jovens de Jacareí quanto para toda a população. Fazer tudo aquilo que é certo para a maioria. Atingir mais gente, né? Se você pudesse dar um recado para o jovem que está em casa te assistindo, às vezes o jovem fala, política é chato, Câmara Municipal é chato. Se você pudesse dar um recado para quebrar, né, essa barreira do jovem com a política, o que você diria? Olha, depende da forma que a gente enfrenta as coisas. Se tem formas mais ilustradas que as pessoas veem tanto a política, quanto escola, quanto qualquer outra coisa. Mas também tem a outra forma que as pessoas olham, que é aquele olhar mais obscuro. Então, acho que tem o interesse a gente tem que ter, porque é uma das coisas que é a coisa que mais está no nosso dia a dia. O tempo todo nós temos regras e leis a cumprir. Então, não é chato a gente se envolver um pouco mais e saber mais de dentro o que acontece. Depende da forma que a gente encara, né? Bem,
Quero agradecer a tua presença, Raquel. Um bom trabalho para todos vocês do Câmara Jovem 2019. A gente espera que venham aí propostas também bem interessantes. Obrigada. Isso aí. Bom dia, Jacareí vai ficando por aqui. Acompanhe o Poder Legislativo Municipal em nossas redes sociais. Acesse o nosso portal jacareí.sp.leg.br. Obrigado pela sua companhia. Curta lá no nosso Facebook os nossos conteúdos, compartilhe e fique ligado também no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. A gente fica por aqui, mas temos um encontro marcado amanhã a partir das 9 horas da manhã. Até lá!